Queridos amigos, boa noite. A paz de Jesus esteja com todos. Eu venho estudando o tema dimensionalismo, evolucionismo e vitalismo durante todo o ano de 2010. Criei por hábito, por acreditar ser uma forma bem eficiente de estudar por temas. Além das leituras gerais e dos livros básicos da doutrina espírita que nós sempre fazemos, eu gosto de escolher um ou dois temas todo ano e me aprofundar naquele tema. Durante o ano de 2010, eu escolhi esses 3 temas que são interligados e, como principal inspiração para o meu estudo, eu me baseei nessa obra Universo Profundo, do médium Pedro de Campos de São Paulo, que é editada pelo Espírito Erasto, que está um espírito que participou ativamente da codificação kardeciana. Colônia Capela, a outra face de Adão, do mesmo médium, citado por outro espírito, Yeshua Ben-Nun, que é um espírito ligado a Moisés. Também sobre o tema, bastante informação na obra Interconexão, do nosso querido amigo Flávio Távora, que vem sempre à nossa casa, e obviamente o Livro dos Espíritos, entre outras obras de Emmanuel e de André Luiz e Hernani Guimarães Andrade particularmente. Nós estamos vivendo um período, nos últimos 100 anos, sem dúvida, de grande avanço da ciência, grande avanço da ciência. E também, principalmente nos últimos 20 anos, grande avanço e, vamos dizer assim, popularização dos conceitos da doutrina espírita. Então nós vamos ver que existem uma série de temas que hoje a ciência aborda, principalmente na questão do dimensionalismo, do evolucionismo, do vitalismo, que eu já vou explicar o que nós vamos ver que eles estão lá tratados no Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, há mais de 150 anos atrás. É importante ressaltar isso porque a gente ouve muitos espíritas ou pseudo-espíritas dizendo que Kardec estaria ultrapassado, que a ciência evoluiu muito e que o Livro dos Espíritos já não, em determinados temas, ele não estaria atualizado. Nós discordamos disso e vamos mostrar nesse estudo que fizemos que acreditamos que seja justamente o contrário. O que muitos desses argumentadores precisam seja talvez estudar um pouco mais o Livro dos Espíritos profundamente. Nesse quesito concordamos em número, gênero e grau com o Herculano Pires. Mas, voltando à base, essa obra Definições Espíritas, na primeira edição do Livro dos Médiuns, que foi lançado em 1861, Kardec dedicava todo o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns a justamente as definições espíritas, uma série de temas e palavras que ele achava importante definir e deixar bem claro para que os estudiosos da doutrina espírita compreendessem a visão que o codificador tinha da doutrina espírita. É interessante nós notarmos que, se é bem verdade, como está lá na introdução do Livro dos Espíritos, logo na mensagem, onde aquela pleiade de espíritos que fazia parte do grupo espírita da verdade, que alguns argumentam que era o próprio Jesus, outros acham que não. Eu, pessoalmente, depois de muito ler e estudar, acho que era o próprio Cristo, mas isso não é relevante. Essa pleiade de espíritos deixa claro numa mensagem na introdução que as revelações eram dos espíritos superiores e que Kardec nada tinha a ver com isso, que a função e interferência dele foi muito exclusivamente no quesito organização, na parte didática das perguntas e respostas. Por outro lado, em sua obra Ciência Espírita, Herculano Pires diz, na minha opinião, com muita propriedade, que a ciência espírita, que é um método positivo e racional de estudar,
os fenômenos espíritas desenvolvidos por Kardec, esse é sem dúvida crédito do codificador. Nós gostaríamos de escrever aqui rapidamente a visão de Kardec da doutrina espírita. Segundo Kardec, os dois pilares fundamentais da doutrina espírita seriam a ciência, perdoem a minha letra que é horrível, a filosofia, ciência seria a busca do conhecimento, né? Filosofia vem do grego, né? Amigo da verdade, quer dizer, é a busca da verdade, né? Tanto que os nossos filósofos gregos sempre diziam que filosofar é preciso para buscar seu conhecimento, né? Então, segundo Kardec, esses seriam, vamos dizer assim, os dois pilares da doutrina espírita: ciência e a filosofia, que levaria o homem naturalmente ao bom proceder ou à moral. E finalmente a religião. A religião, na realidade, nada mais é do que o verdadeiro sentido de religiosidade, a conexão do homem com Deus. Reparem que no século XVIII esse conceito era muito importante e muito inovador, até porque a palavra religião era uma palavra extremamente desgastada pelos séculos de domínio do catolicismo no mundo, né? Onde o homem basicamente tinha sido ensinado, né, que ele não tinha que contestar o que era lhe dito, né? Que o Papa era o representante supremo de Deus e que ele tomava as decisões por nós. Segundo Kardec, a doutrina espírita propõe um modelo bem diferente. Ele diz: o homem tem que estudar, tem que conhecer a ciência, tem que buscar a verdade, tem que buscar, através da filosofia, o conhecimento, e isso o levará naturalmente ao bem proceder e à verdadeira religiosidade. Ele não precisa de intermediário nesse processo, né? É um processo interno, de dentro para fora. Com relação à ciência, 3 aspectos da doutrina espírita são fundamentais e nós vamos ver que a evolução da ciência nos últimos 100 anos vem confirmar muitas das coisas que Kardec já dizia. O vitalismo, o dimensionalismo e o evolucionismo. Vamos tentar explicar rapidamente o que cada um desses conceitos significa e aonde eles estão na codificação espírita, né? Na realidade, uma das melhores obras sobre o tema vitalismo, na minha opinião, é Deus e a Natureza, do Flammarion. Ele tem um capítulo inteiro dedicado à questão do vitalismo, que na realidade é o oposto do reducionismo ou do monismo. Né? Hernani Guimarães Andrade cita em sua obra Evolução, Espírito, né? Uma biologia transcendental, os estudos do cientista Miller, que ele tenta durante 40 anos, né, desenvolver a vida através de uma bactéria simples, né? A vida através que a matéria, né, é aí o conceito da autogeração, que a matéria por si só, através de processos químicos, ela desenvolveria a vida.
A doutrina espírita, ela prega justamente o oposto. O João Marion é um defensor muito técnico desse conceito, dizendo que a matéria, ela não anima nada, ela é animada. Que quem anima a matéria é o espírito. Como se dá isso? Através de um complexo processo do perispírito, né? Que ele é que vai influenciar, através dos milênios de evolução, a forma da matéria, a evolução material. Existe uma série de estudos, né? O Zonda, na Universidade de Leipzig, existe outro cientista, isso em 1846, mais ou menos, outro cientista, Richard Burst, que escreveu uma obra complexa chamada A Teoria Eletrodinâmica da Matéria. Fizeram cientistas não espíritas, que não conheciam nada de Kardec, mas que acreditavam que havia uma força fora da matéria que de alguma maneira influencia a evolução da matéria. Não é possível, quando você vê a aglomeração dos átomos para dar uma determinada forma a um corpo, né? Não é possível que essa aglomeração se organize por coincidência. Existe por trás um complexo processo de evolução que só o espírito pode explicar. Né? Vamos voltar a falar sobre isso mais à frente. Ora, é óbvio que o conceito de vida está diretamente ligado ao evolucionismo. Né? Na realidade, nessa obra aqui do Pedro de Campos, ele desenvolve um capítulo sobre a teoria do evolucionismo espiritual, que é a concepção de que um princípio inteligente criado simples e ignorante, ele vai evoluindo através dos milhões e milhões de anos, através dos diferentes estágios da natureza, adquirindo a sensibilidade, a consciência, até chegar à consciência humana. Né? Esse processo é um processo que não se dá da noite para o dia. Né? E o próprio Emmanuel diz que mesmo para os espíritos elevados, o início da criação do espírito permanece um mistério. Né? Quer dizer, existem certas coisas que nem os espíritos superiores têm a resposta. Né? Então, a gente vê que a questão do evolucionismo é muito complexa, está ligada ao vitalismo, e a doutrina espírita é altamente evolucionista. Né? Isso aí vai totalmente contra a Bíblia, né? Quando a gente conversa com os nossos irmãos evangélicos, nós vamos ver que, apesar de toda a evidência da ciência, da antropologia moderna, que mostra os fósseis humanos, né, que têm sido encontrados com milhões de anos de existência, insistem em afirmar que está na Bíblia que Deus criou o homem há 4.000 anos atrás. Né? Nós respeitamos, mas obviamente a doutrina espírita, ela busca o quê? Evoluir os seus conceitos, tem que estar sempre em linha com a ciência, com a verdade. Senão não faz sentido, né? O que adianta eu acreditar numa coisa que a ciência já provou que não é verdade, que não existe, que é uma ficção? Né? A doutrina espírita não propõe esse modelo, pelo contrário. Então, o evolucionismo, né, no conceito espírita, está em perfeita consonância com os desenvolvimentos da ciência. E o vitalismo e o evolucionismo estão muito interligados. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Finalmente, o dimensionalismo, que na realidade nada mais é do que a realidade que hoje a ciência comprova, de que o universo, né, a vida do universo, ela existe em várias dimensões. Nós vamos ver em Emmanuel, né, o livro psicografado pelo Chico de Emmanuel, que Emmanuel afirma de forma categórica que as dimensões, né, onde a vida vibra no universo são infinitas. E que se para nós, encarnados, existe um mundo
invisível, para eles desencarnados também existe um mundo invisível. Existem vidas em outras dimensões, em outros estágios vibratórios, que para os próprios espíritos elevados seriam invisíveis. Quer dizer, esse processo evolutivo, do espírito rumo à perfeição, ele parece se estender ao infinito. É interessante nós notarmos que Kardec, logo no início da codificação, foi um dos primeiros a falar sobre o dimensionalismo. Kardec diz o seguinte: ele desconhecia o significado da palavra energia e sua íntima correlação com a matéria. Obviamente, naquela época, a teoria atômica ainda não havia sido desenvolvida ao ponto de hoje. Mas e que todos os corpos nascem da matéria escura. Hoje a ciência sabe que 90% do universo é feito de matéria escura, que nada mais é do que energia, que nós não conseguimos ver, não sabemos de que ela é composta, mas sabemos que ela é uma realidade porque ela tem força gravitacional. Então, se ela tem força gravitacional, ela atrai a luz porque ela é matéria. Então, Kardec, naquela época, não conhecia o conceito de matéria escura, mas ele disse o seguinte: olha as palavras que Kardec usou. A matéria cósmica primitiva contém os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. A expressão todos os universos, falada por Kardec em 1857, é surpreendente. Nos dias de hoje, não tanto, porque uma das teorias mais populares da mecânica quântica, da física moderna, a teoria das cordas, argumenta que teriam que haver pelo menos 26 dimensões para o universo fazer sentido matemático. Mas reparemos que Kardec, intuitivamente, pelo espírito sábio que ele era, já sabia que o universo tinha que haver várias dimensões do universo. Na realidade, se nós formos no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que na pergunta das 55 até mais ou menos a 60 e pouco, se eu não me engano, Kardec faz uma série de perguntas aos espíritos sobre a pluralidade dos mundos habitados. E os espíritos respondem dizendo que a Terra está longe de ser o único planeta habitado do universo. E que os nossos corpos, compostos das matérias, dos átomos, de prótons, elétrons e nêutrons que nós conhecemos, está longe de ser a única forma de manifestação do Espírito no universo. Quer dizer, o Espírito, em cada habitação do universo que ele estiver residindo, ele vai tirar dos elementos da natureza os elementos necessários para a formação do seu corpo espiritual e do seu corpo material, se for o caso. É interessante nós notarmos também no Livro dos Espíritos nós vamos observar o Livro dos Espíritos. Vou só ler aqui as perguntas para lembrar. 57, 61, depois na pergunta 58, na pergunta 182, na pergunta 181, na pergunta 187, 224, 232, os espíritos tratando constantemente, falando de mundos transitórios, falando de corpos mais materiais, menos materiais, de corpos mais densos, menos densos, falando não com essas palavras, mas deixando clara e aberta a possibilidade de que um dia a ciência avançaria suficientemente para poder ser revelado ao homem as várias dimensões de vida do universo. E isso está no Livro dos Espíritos, publicado em 1857. Hoje, isso não é uma grande novidade.
né? A ciência estuda e trabalha com a possibilidade de universos paralelos, né? De vidas inteligentes em outras partes do universo. Na realidade, hoje, a ciência já encontrou pelo menos uns 500 planetas fora do sistema solar. Alguns deles parecidos com a Terra, né? Pelo menos uns 3 ou 4 com condições, tamanho, composição de gases, né? Bastante hidrogênio, nitrogênio, carbono e oxigênio, que dariam para desenvolver condições de vida parecidas com a Terra, né? Só que alguns desses planetas, para nós, eles estão fora do sistema solar, nós não temos hoje tecnologia para chegar nele. Então, se nós viajássemos a velocidade da luz, nós levaríamos ainda algumas décadas para chegar a algum desses planetas, né? Exatamente. O que alguns cientistas defendem, e nós vamos ver nesse livro de Teoria do Universo Profundo, é que os seres menos materiais, né, mais evoluídos, e que habitam outras dimensões onde os corpos são menos densos que o nosso, esses seres sofrem menor influência da gravidade. A gravidade, embora não seja a força mais importante da natureza, né, na realidade a força nuclear forte é a mais importante, né, é aquela que dá a solidez, né, dos átomos, né, que mantém os elétrons ligados, né, aos nêutrons ali formando o corpo do átomo, né, que dá a solidez da matéria. Mas a gravidade, ela é a força que aparentemente mais influencia a nossa percepção da realidade. Porque ela, ao atrair a luz, ela força a curvatura do espaço, né? Então, ela mostra que a luz não viaja numa linha reta, né? Ela sofre a influência da matéria. E essa influência faz com que a nossa percepção da realidade fique distorcida. Então, nos mundos evoluídos, onde os corpos são menos densos, menos materiais, os espíritos se locomovem mais rapidamente, porque eles sofrem menor influência da gravidade. Obviamente, isso torna possível, né, viajar através do tempo, e viajar e ver outras dimensões com mais facilidade. Segundo o autor Pedro de Campos, isso explicaria algumas das aparições UFO, né, que nós vemos aí pela Terra. E as pessoas dizem, mas fulano viu isso, fulano viu aquilo, mas ninguém nunca vê. Na realidade, muitas vezes são materializações temporárias, podem ser materializações de espíritos de outras dimensões do espaço-tempo, né, que vêm fazer visita na Terra. Mas também é possível, e também os espíritos respondem a Kardec, que a forma humana, isso também está no livro dos espíritos, parece ser uma forma predominante no universo. Não necessariamente a mesma constituição física, mas a forma humana parece ser uma forma predominante, com variações dependendo do estágio de materialização do mundo que se aplica. Mas que mesmo a matéria mais grossa, como nós conhecemos, mais densa, a Terra não seria o único planeta onde seres parecidos com a gente habitam. Segundo os espíritos, é possível, né, que seres parecidos com conosco existam por aí no universo. E faz todo sentido, né? É interessante nós notarmos que quando você fala de dimensionalismo e você fala de evolucionismo, eles estão intrinsecamente ligados, né? Recentemente, nós sabemos que um cientista inglês, né, ele conseguiu, né, através, no laboratório, ele conseguiu desenvolver a vida da ovelhinha, né, Dolly, né, através de um embrião, sem haver o acasalamento sexual das espécies. Essa é uma questão interessante para o doutrina espírita, porque a pergunta que muitos opositores dizem é, mas e aí? Cadê o espírito? Como é que fica a reencarnação? Né? E nós achamos que a explicação
Quer dizer, o livro dos Espíritos não trata desse tema, que obviamente na época não existia. Mas, no Consolador, perguntas 35, 36 e 37, Emmanuel deixa aberta, repare, uma obra psicografada por Chico em 1940 e pouco, Emmanuel deixa aberta a possibilidade da manipulação genética pelo homem no futuro. Ora, normalmente, nós vamos ver nesse livro, Colônia Capela, o Espírito descreve, quando ele fala do homem de Neandertal, como se dava o processo de encarnação e desencarnação do homem de Neandertal. O homem de Neandertal era um ser de mais ou menos 1,60 m, tinha os braços longos, né? A testa bem para frente. Ele dominou a face da Terra mais ou menos 100 mil anos atrás. Ele não falava, mas ele era uma espécie de homem animal. Era aqueles primeiros antropóides que vinham se aperfeiçoando até chegar à forma humana que nós temos hoje. Ele não falava, tinha 1,60 m, a sua vida em média durava 30, 35 anos, até porque as condições de vida naquela época eram muito difíceis, né? Ele tinha que diariamente, ele lutava com feras terríveis que viviam no meio ambiente. A era glacial já havia passado, né? O clima já estava um pouco ameno, e essas sociedades, eles se organizavam em grupos de 40, 50, porque eles haviam percebido que eles sobreviviam melhor. Então, normalmente tinha um líder, eles já conheciam o fogo, né? Eles já dominavam a pedra, faziam um fogo, aqueciam as cavernas, aí eles adormeciam à noite, né? E eles faziam aquelas lanças de pedra, né? Inclinavam a pedra, faziam as lanças de pedra compridas para caçar, e faziam também aqueles martelos de sílex, né? E a vida deles, quando eles saíam de manhã, normalmente a mulher ficava cuidando dos filhos, né? E dos outros membros da tribo, e os homens saíam à caça. E nunca sabiam se voltar, porque eles se degladiaram com feras e com membros de outras tribos. Então esse homem animalizado, ele era dominado basicamente por três instintos. O instinto de comer, o instinto de reproduzir e sobreviver. Na realidade, se nós olharmos hoje no século XXI, ainda tem muita gente nesse estágio, né? Não pensa em outra coisa, né? Vive em função disso. Eles ainda estão com algumas milhares de anos aí atrasados, né? Mas esse ser, quando ele era dominado pelo instinto sexual, ele não distinguia muito bem entre a mulher, a filha, né? Para você ver que ele era um animal. E certamente não tinha razão ainda. A razão, segundo os espíritos, defende com a Marion, e o livro Libertação, nós vamos ver que André Luiz fala a mesma coisa, que a conquista da razão é um fenômeno recente na evolução do espírito humano, né? Talvez 40, 50 mil anos no máximo. Antes disso, o homem era muito movido pelo impulso, pelo instinto dele, né? Um animal melhorado. Mas a reencarnação desse ser se dava de maneira muito interessante. Quando ele desencarnava, quer dizer, o homem de Neandertal foi o primeiro primitivo a enterrar os seus parentes. Ele já sentia a morte do parente, sofria com a morte, enterrava os seus e até colocava flores. E quando ele se desencarnava, normalmente as mortes eram bruscas, né? Esse ser contra o espírito, né? Que esse ser, ele despertava do outro lado, sem ter a menor noção do que tinha acontecido com ele, ficava adormecido durante longos períodos, às vezes séculos, e quando ele era despertado pelo amigo espiritual que vinha preparado, ele despertava assustado e imediatamente, quase que automaticamente, ele ia e se acopava, né, ao perto dos seus queridos, aonde ali ele ficava magneticamente ligado, né, no acasalamento sexual da espécie, esperando para reencarnar quase que automaticamente. Na realidade, ainda hoje, muitas encarnações se dão desse jeito.
Porque os espíritos, muitos espíritos ainda que habitam o nosso planeta, estão nesse estado evolutivo. E a reencarnação deles se dá não muito diferente disso, né? Ainda é provavelmente minoria os espíritos que desencarnam, que têm consciência do que está acontecendo, do que está passando, podem ser levados para colônias, né? Eles têm consciência do seu estado, do que está acontecendo e de onde estão. Então, esse processo automático da reencarnação que ocorria ainda ocorre, mas a gente vê que ele vem paulatinamente mudando à medida que o homem vai evoluindo intelectualmente e moralmente. Mas como é que fica isso na prática, né? Ora, na realidade, se nós vemos a questão do embriologista inglês, esqueci o nome dele agora, ele testou 156 células antes dele ter sucesso com uma célula para conseguir desenvolver agora, né? E os espíritos compram o médium de Campos, em algumas outras obras e artigos que eu pesquisei. Quer dizer, isso é teoria, a gente não pode ter certeza, né? Mas é teoria, gostaria de deixar bem claro. Mas faz sentido que provavelmente essa encarnação, né, o perispírito do animal, né, o princípio inteligente, ele teve que se acoplar ao corpo, senão não há vida. O corpo por si só, ele não gera vida se não houver o princípio vital, né, que anima o corpo material, e o princípio inteligente familiar. Que provavelmente os espíritos superiores que acham que o homem está chegando no ponto do desenvolvimento intelecto-moral, aonde ele pode ter acesso a esse avanço, eles começam a permitir do lado de lá que essas experiências tenham sucesso e a cooperar para que isso tenha sucesso. Na realidade, nós vamos ver também em Colônia Capela, aqui o Espírito conta que quando você vai do homem de Neandertal para o homem de Cro-Magnon, a nossa ciência ela não consegue encontrar vestígios intermediários entre uma raça e outra, né? Ao longo de 20, 30 mil anos, bastante tempo, né? O homem de Neandertal foi sumindo e o homem de Cro-Magnon foi dominando a face do planeta. Mas os homens, a ciência não encontrou um ser intermediário, né? um elo genético entre esses dois seres. Segundo os espíritos, que não encontraram e não vão encontrar porque este elo está no mundo espiritual, né? Foram os engenheiros do plano espiritual que trabalharam para que houvesse o desenvolvimento na raça humana. Tanto que nós vamos ver que o homem de Cro-Magnon já é um pouco mais alto, 1,70 m, sua expectativa de vida já era maior, a testa dele não era tão salientada quanto o outro, ele já era um pouco mais bonito, mais alto, mais ágil, né? Dominava já várias outras coisas, ele já trabalhava com os dentes, ele usava os dentes para amarrar pedra e várias outras coisas, e desenvolveu uma série de instrumentos que lhe permitiam um desenvolvimento muito rápido, né? Mais rápido que o homem anterior. Então a gente vê que há a influência do mundo espiritual superior para que isso se dê. A mesma coisa está acontecendo agora na genética, né? Os cientistas estão evoluindo, né? A ciência está evoluindo, a embriologia está evoluindo, mas o mundo espiritual do lado de lá está atuando para permitir que esse desenvolvimento se dê, né? E, como eu mencionei antes, está lá no Consolador Emmanuel, já havendo essa possibilidade há 50 anos atrás. Então, nós estamos vendo aqui o evolucionismo, né? O dimensionalismo e o vitalismo em plena atividade, né? Tanto no plano espiritual quanto no plano físico, para a evolução do homem. Mas, aproximadamente 20 mil anos atrás, houve uma outra grande intervenção do plano superior, do plano espiritual superior, para a evolução do espírito humano, que foi, mais ou menos, entre 20 mil anos atrás e até a época cristã, né? Estima-se, segundo o espírito Erasto, através do médium Pedro de Campos, que mais ou menos 5 milhões de espíritos de Capela haviam encarnado na Terra.
Isso aqui é motivo de muita controvérsia, mesmo entre os espíritos. Há alguns espíritas que dizem que não é possível porque Capela é uma estrela muito mais nova que o nosso Sol. Embora ela seja mais ou menos 80 vezes maior que o nosso Sol, Capela fica na constelação de Órion, né, que é mais ou menos 40 anos do nosso sistema solar, mas ainda dentro da nossa galáxia, que são um conjunto de 4 estrelas, né, sendo Capela a maior delas, e segundo os espíritos, todos esse sistema, na época, 20 mil anos atrás, eles já estavam em fase de regeneração. Então, os espíritos que não acompanharam aquela evolução, eles vieram para o planeta Terra e aqui foram recebidos para ajudar na evolução intelecto-moral do espírito humano e até mesmo na evolução biológica, biogenética. Porque eles já traziam no perispírito um modelo modelo energético mais avançado que permitia a evolução do homem. Né? Não é um tema controverso. O que acontece? Muitos espíritas argumentam, né, e na realidade os espíritos dizem a Kardec, que a metempsicose não é possível. A metempsicose seria a regressão do espírito humano reencarnar no corpo de um animal. Realmente isso não é possível. Nenhum de nós vai reencarnar como um macaco. Mas Rustem diz que é possível, embora eu não seja um rustemista ferrenho, a nossa casa é, mas nesse ponto eu concordo com o Rustem, acho que faz sentido, que é possível o homem, né, o espírito, encarnar num outro planeta primitivo e ser obrigado por expiação a naquele momento usufruir de um corpo inferior ao que ele estava acostumado, né? Um corpo mais primitivo, um corpo mais denso. Então fica a pergunta, seria isso retroceder ou não? Eu acho que não. Mas muitos usam esse argumento como sendo, muitos espíritas, inclusive oradores espíritas, citam isso como sendo, né, a questão do livro dos espíritos como sendo uma razão pela qual o Rustem estaria errado. Né? Não é possível. Eu acho que faz sentido e é possível. E na realidade nós temos visto aí mensagens, né, que têm falado disso, né, que os espíritos serão afastados da Terra, né? O nosso saudoso Herculano Pires é um, e totalmente anti-rustemista, né? E escreveu várias obras condenando essa questão da evolução, da reencarnação em planetas mais primitivos. Mas, no meu entender, está perfeitamente em linha com Flammarion. Se nós lemos Deus na natureza, então vamos dizer que Flammarion era um rustemista. Porque está bem em linha com o pensamento rustemista, a visão de Flammarion, e nós sabemos da profunda admiração que Kardec tinha por Flammarion, pelo jovem cientista. Né? Na realidade, dizia em uma de suas obras, acho que eu já falei aqui isso uma vez, não vale a pena repetir, Flammarion diz que ele e Kardec tiveram uma encarnação juntos na constelação de Órion. Segundo alguns espíritos, o próprio Erasto, aqui através de Pedro de Campos, Kardec, Flammarion, Isaac Newton, Galileu, Einstein, Heráclito, eram todos capelinos que vieram para a Terra ajudar na evolução do planeta. Né? Kardec, muito antes de Cristo, pelo menos uma encarnação de Kardec, nós temos confirmação do antigo egípcio, né? Onde ele foi o sacerdote, já era um espírito sábio. Dificilmente, se nós pararmos para pensar, essa sabedoria, se nós vemos a lógica da teoria da relatividade, a teoria da relatividade de Einstein era tão visionária, tão além do seu tempo, que o próprio meio científico levou décadas e décadas para aceitar a ideia de uma outra dimensão, da curvatura do espaço-tempo. E hoje é difícil ter um físico que não
ache isso uma coisa normal. Né? Mas na teoria da relatividade, a introdução da quarta dimensão, da dimensão tempo, ela foi extremamente visionária, que mostrava o quê? Que esse espírito já trazia um conhecimento que ele não havia adquirido na Terra. Na realidade, dizem alguns, né, o nosso coronel Flávio Távora acredita que o Einstein seria o atomista Demócrito reencarnado, né? Que também era um capeliano. Então nós vemos que o processo evolutivo do espírito humano, ele se dá em várias dimensões, né? Vemos a influência do mundo espiritual na evolução biogenética da raça humana, né? Na evolução intelectual e moral da raça humana, né? E vemos hoje a ciência admitindo a vida em várias dimensões, que está em perfeita consonância, no meu entender, com a visão de Kardec. Esse tema é maravilhoso, difícil falar dele porque são tantas obras para se ler e estudar, que esse é um tema, como eu disse no início, eu gosto de estudar por temas. Esse é um tema que eu comecei a estudar e cheguei à conclusão que não vou parar de estudar nessa encarnação, porque ele é muito, muito complexo e existem muitas obras e muitos diálogos e muitos documentários escritos por espíritas que têm visões diferentes, médicos espíritas, cientistas espíritas que têm visões diferentes sobre o tema. E é interessante a gente ler para a gente aprender e tentar chegar a uma conclusão, né? Obviamente nós não vamos ter todas as respostas, né? Os espíritos diziam a Kardec que eles não podiam revelar muita coisa porque a gente não estava pronto para saber. Mas hoje a gente está vendo que com o avanço da ciência essas coisas vão ficando mais claras para nós. Para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte, que eu acredito, a gente tem que evitar o achismo, né? A gente aprende muito isso na faculdade, né? Os professores presentes sabem disso. A gente tem que evitar o achismo, a gente tem que sempre tentar basear o que a gente diz em alguma coisa concreta. Mas muitas vezes a gente lê os autores e eles não nos dão uma conclusão concreta, até porque eles mesmos não têm sobre esse tema. Esse é um tema que ainda está, toda a humanidade está em aprendizado. Emmanuel diz que mesmo do lado de lá nós vamos continuar a estudar esse tema, ainda haver controvérsias, né? E vamos continuar aprendendo sobre ele. Mas eu acho um tema interessantíssimo, muito atual. Mas eu acredito que o que nós vamos ver nos próximos 30, 40 anos, com a evolução, né, da embriologia, da nanotecnologia e a manipulação atômica da matéria, nós vamos ver que o homem ele vai poder, né, através da manipulação genética, começar a desenvolver outros órgãos. Então, se você perdeu uma perna no acidente, através da manipulação genética, vão poder ir lá no laboratório, né, pegar um pouquinho do teu sangue e desenvolver uma perna nova para você. Perfeitamente factível, perfeitamente humano, quando o Espírito nos diz que quando nós evoluirmos, né, intelectual e moralmente, nós vamos ver que o planeta terá menos dor, menos sofrimento, os homens se compreenderão melhor, terão mais fraternos, a ciência se movimentará mais a benefício dos homens, né? Os homens se degradarão menos, né? Que nós ainda fazemos hoje, né? A gente não está ainda assim, nós não nos matamos ainda, na realidade até nos matamos infelizmente, mas, né, a vida humana hoje ela tem uma consideração muito maior do que ela tinha na época do homem de Neandertal, 100 mil anos atrás. Quer dizer, há todo um processo evolutivo da sociedade humana que vem acontecendo paulatinamente e que a gente acredita que nos próximos 30, 40 anos, o próprio Chico diz que a evolução da ciência será tão grande que a doutrina espírita, o conhecimento espírita, as verdades
que a doutrina espírita, né, vem nos transmitindo, ela vai ser uma coisa normal, incorporada por todas as religiões. Acreditar na vida após a morte, você sabe que você é um ser multidimensional, composto de um espírito, perispírito, e que você, né, atopada no corpo de carne, que ao se decompor, o espírito continua vivendo num número infinito de dimensões. Isso é um conhecimento normal. Quer dizer, na realidade, a doutrina espírita, como dizem o Pires em seu livro Ciência Espírita, ela representa um novo estágio de consciência da alma humana. Né? Foi quando o homem estava pronto, a ciência havia evoluído suficientemente. Né? Jesus chamou lá um dos seus mais lúcidos discípulos, diz Emmanuel, né? E veio Kardec, nos codificar a doutrina espírita. Quanto mais nós estudamos, nós vemos que para o tempo ele tinha um conhecimento extremamente, né, visionário, né, para poder fazer afirmativas como essa das dimensões, dos mundos menos materiais, da influência do espírito e do corpo espiritual na formação biogenética do ser. Está tudo lá no livro dos espíritos. Né? Então eu acho que o que nós vamos ver é isso, essa evolução da raça humana, né, da ciência, levando ao que Kardec queria, a religiosidade, não a religião, né? Não a religião, o mundo está cheio de religião. Emmanuel diz, existem religiões e religião. A verdadeira religiosidade é aquele sentido de amor à natureza, amor a Deus, respeito às leis, né, de Deus, respeito ao próximo, amor ao próximo. Isso é uma coisa que vem naturalmente quando o homem compreende, entende a sua origem, o seu destino, o seu verdadeiro objetivo aqui na Terra. Para encerrar, como nós não temos mensagem hoje, eu vou ler para vocês. Em 24 de maio de 2010, a nossa irmã Mônica Paiva fez uma palestra aqui sobre transição, sobre o momento de transição da Terra, né, o estado que nós estamos, e falou da evolução do homem, como se daria a transformação do planeta de regeneração. E eu já vinha estudando esse tema. E eu costumo sempre pedir aos espíritos que me deem uma ideia, me mostrem se eu estou no caminho certo, se eu estou no caminho errado. E naquele dia o Alberto estava dirigindo a reunião, eu pedi ao Alberto que me desse papel, e eu escrevi em 5 minutos 3 páginas que depois, quando eu cheguei em casa e comecei a ler, eu concluí que não podia ter sido escrito por mim no curto prazo que eu escrevi sentado aqui, e que tratava e resumia todo esse tema que eu venho estudando de forma, na minha opinião, bem harmônica e perfeita. Eu não saberia dizer quem era o espírito. Eu senti um espírito e ele soprava no meu ouvido o nome Pedro, mas eu não tenho a menor ideia quem é esse Pedro. Mas vou ler para você. Penetrou o homem na intimidade do seio do átomo e deparou-se com uma das forças mais importantes da natureza, a força interatômica que dá a aparente solidez de toda a matéria que nos cerca. Logo percebeu também que era possível, através de uma reação nuclear em cadeia, transformar a massa em energia, desencadeando uma poderosa emanação energética. Mas o homem, dominado ainda pelo instinto da destruição e do egoísmo, tal como seu antepassado de Neandertal, que aniquilava seus irmãos de outras tribos a golpe de sílex, o homem do século XXI quer aniquilar seus irmãos de outras pátrias e outras raças com a bomba atômica. Não compreendeu ainda o homem a mensagem do amar-nos uns aos outros que o Cristo planetário nos legou pessoalmente quando aqui esteve para nos exemplificar o amor cósmico que move os espíritos puros. É movido por esse amor cósmico que Jesus e os engenheiros siderais que regem os destinos do sistema solar
em um processo ainda incompreensível para nós, laboraram durante bilhões de anos, transformando a energia em massa, criando moradas gasosas e sutis como Júpiter e Saturno, ou moradas mais rochosas como Marte e a Terra. A nossa Terra, nosso querido lar. Combinaram-se o hidrogênio e o oxigênio na medida certa, e surgiram os mares que embelezam e dão um tão azul ao nosso orbe, e as montanhas e as florestas que dão um perfeito equilíbrio ao nosso ecossistema. Jesus, meus irmãos, está no comando de nossa morada, e o progresso e a transformação contínua é a única fatalidade da criação de nosso Pai. E para nossa morada são chegados os tempos em que as guerras e os crimes hediondos deverão desaparecer para sempre. Já se iniciou um processo de profunda transformação que se consolidará ao longo desse milênio que se inicia. Ainda ocorrerão convulsões sísmicas e geológicas, onde karmas coletivos serão resgatados e os espíritos rebeldes e recalcitrantes, no hábito milenar da força e do crime, já estão sendo translados para outras moradas. Tudo faz parte de um plano divino sob a tutela amorosa de Jesus, pois como Ele mesmo nos prometeu, os mansos herdarão a terra. Que Deus abençoe o Brasil e a doutrina espírita, que encontrou nas terras do Cruzeiro e em seu povo pacífico morada segura. Que Jesus abençoe o esforço de todos aqueles que trabalham pela disseminação dessa doutrina esclarecedora e consoladora por todo o nosso planeta. Boa noite.